Declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período de reuniões ordinárias do segundo exercício do mandato da 16ª legislatura. Nessa noite, convido o assessor Fernando Apolinar a fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Boa noite a todos. Para a leitura do livro de Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: Lembre a todos que se sujeite aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Amém. Peço ao vereador Anderson, segundo secretário, fazer a leitura das matérias dessa noite. Boa noite a todos. Ofício da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul, 8 de junho de 2018. Excelentíssimo senhor Sérgio Cavani, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminhamos em anexo ao projeto de lei número 22 de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2019. Sem mais para o momento, renova-se os protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Birlen Zanetti, prefeito municipal. Ofício 97 de 2018 da Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul. Campina Grande do Sul, 7 de junho de 2018, prezado senhor, encaminhamos de anexo o informativo da saúde de número 2 para divulgação a esta Casa de Leis. Atenciosamente, Helder Luiz Lazarotto, secretário municipal. Secretário Municipal de Saúde. Projeto de lei número 37, de 14 de maio de 2018, denomina a Estrada Municipal Vicente Ribeiro de Assis a via pública que especifica e dá outras providências. Do vereador Eugênio José Zanona. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Estrada Municipal Vicente Ribeiro de Assis a via pública na localidade de Craveiro, neste município, com início na Estrada Municipal Mateus Atanagil do Bonfim, e término em propriedade particular. Artigo 2º. O município fica obrigado a comunicar a denominação da via pública em questão aos moradores e proprietários dos imóveis localizados às margens da via, bem como os órgãos ou setores necessários, incluindo a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, e a Companhia Paranense de Energia, Copel, devendo sinalizar corretamente a via com placas de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 14 de maio de 2018. Justificativa do projeto de lei. Com o objetivo de melhorar informações de endereçamento residencial, tanto para moradores como para visitantes no local, indico tal proposição, propondo para que essa rua, em nome do saudoso Vicente Ribeiro de Assis, trata-se de uma justa e merecida homenagem aos familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso e desenvolvimento da cidade e moradores da localidade. Campina Grande do Sul, 14 de maio de 2018, vereador Eugênio José Zanona. Passamos à leitura do requerimento. Requerimento 141 de 2018 do vereador Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando a construção das calçadas e ponto de parada de ônibus do transporte coletivo e escolar na rua Atanagil do Bonfim, bairro João Paulo II. Justificativa. Conforme as imagens em anexo após a construção do asfalto, não houve a conclusão das vias de passeio, que estão com barro vermelho, e nesses dias chuvosos fica impossível de trafegar pelo local, fazendo com que os moradores transitem pelo asfalto, correndo o risco de atropelamento. Desta forma, solicita-se a construção das calçadas e pontos de ônibus com máxima urgência.
Requerimento 142 de 2018, dos vereadores Geraldo de Souza e Anderson Cardoso, solicitando à Secretaria de Projetos e Engenharia a elaboração de projeto para a pavimentação asfáltica na rua Pedro Stelmach, no bairro Santa Rita. Justificativa: algumas ruas do bairro serão contempladas com asfalto e a rua Pedro Stelmach não está nos projetos. Por esse motivo, solicitamos a inclusão. Essas são as leituras do expediente. Passamos à apreciação das atas, a qual os vereadores já receberam na sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 14ª sessão ordinária aprovada. Ata da 20ª sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 20ª sessão extraordinária aprovada. Ata da 21ª sessão extraordinária. Está em discussão. Votação. Ata da 20ª sessão, 21ª extraordinária aprovada. Agora, para a próxima, então, essa daqui, Nádia, da sequência. 15ª, 22ª e 16ª. No mesmo pacote já? Tá. Então, em apreciação, a ata da 15ª sessão ordinária. Votação. Ata aprovada. Ata da 22ª sessão extraordinária. Votação. 22ª. A 21ª já foi votada, por exemplo. Então, a secretaria errou. Só na pauta, né? Mas os vereadores receberam o documento certo, né? Tá bom. Então, em discussão a ata da 22ª sessão extraordinária, conforme a cópia que os senhores receberam. Votação. Ata aprovada. Em discussão a ata da 16ª sessão ordinária. Votação. Ata aprovada. Passamos às matérias dessa noite para apreciação. Ordem do dia. Então, registrando aos senhores que esta é a segunda sessão ordinária aberta para emenda ao projeto de lei das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Registre-se. Em apreciação, o substitutivo geral ao projeto de lei número 8, 2018, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância no transporte coletivo no município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Então, o projeto de lei original é de autoria dos vereadores Anderson de Jesus Cardoso, Vinícius dos Santos Ferreira, Felipe Veiga e Geraldo de Souza. Aí recebeu um substitutivo de autoria dos vereadores Anderson de Jesus Cardoso, Vinícius dos Santos Ferreira, Felipe Veiga, Geraldo de Souza e Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Projeto de lei número 8, 2018, do Poder Legislativo, está em primeira discussão, através do seu substitutivo.
Senhor presidente, a todos que nos assistem em casa e no plenário. O projeto inicial ele veio a contemplar a necessidade da gente ter no transporte público um pouquinho mais de segurança, visto os eventos que antecederam a confecção desse projeto, né? Situação onde que o motorista acabou falecendo, né? Frente a um assalto da linha de transporte, frente a vários assaltos que ocorrem na linha nosso, que faz o transporte intermunicipal. Então, a gente veio em conversa com vários vereadores, destacando a importância de que essa segurança fosse aumentada. E uma das maneiras que nos surgiu foi o monitoramento por câmera, que poderia inibir, ou pelo menos solucionar os problemas com o vandalismo, com os assaltos em si, né? Que a polícia pudesse tomar uma situação. Esse projeto foi colocado em primeira leitura e discussão. Aí vimos que o projeto poderia ser melhorado ou teria alguns artigos que poderiam estar sofrendo uma mudança para que tivéssemos avanço no projeto. O vereador Cleverson fez esse apontamento muito importante para o projeto e subscreveu o projeto com nós. Por isso, resolvemos, em conjunto, em comum acordo, não aplicar a emenda importante que ele tinha pedido, e sim um substitutivo geral para que a gente organizasse melhor esse projeto. Então, agora ele está bem contemplado assim no que se pede, na questão de redação e também na efetividade do que ele vai alcançar. Ainda em discussão? Queria agradecer mais uma vez, então, o vereador Clevers, o vereador Geraldo, Felipe e Vinícius, que subscreveu, e a todos os vereadores que apoiam essa causa também, que são merecedores também e opinaram sobre o projeto também, tá? Eu que agradeço os nobres vereadores aí, e estava pensando assim, como vocês colocaram meu nome, vamos fazer um requerimento para as empresas de ônibus aí que fabricam ônibus. Se carro tem câmara de ré, se tem hoje a tecnologia está avançada, por que não sai das empresas já os ônibus com essas câmaras de segurança dentro? Então, eu sei que tem a Marco Polo, que é grande, vamos achar umas 2 ou 3 aí e vamos encaminhar um ofício para eles lá, dando essa ideia. Não sei, talvez já tenha, a engenharia hoje está muito avançada, né? Mas por que não vem de fábrica já? Quantas vidas já deveriam ter sido economizadas aí por causa dessa falta desse equipamento aí? Também lembrando que já como está muito modernizado as coisas hoje em dia, a gente se assusta de já não ter um sistema desse, né? Teve vários ofícios e requerimentos sobre esse mesmo assunto, não só meu, como do Cleverson, do Cardoso, de mais vereadores. Essa foi a ideia da gente fazer a iniciativa desse projeto. Também nós tínhamos colocado uma das retiradas do projeto e ter feito o substitutivo, Anderson, foi que nós tínhamos amarrado junto no projeto o monitoramento de câmera nos terminais, né? Mas como é do conhecimento de todos, que já está não vou falar já está, porque eu estou achando que está demorando um pouco, mas está em andamento o monitoramento no município de câmeras, então, com certeza, vai ser contemplado o terminal de ônibus lá. Até pela questão, a gente trabalha na questão legal, Anderson, em deixar as empresas ou a própria prefeitura responsável por isso. O monitoramento da rua lá vai ser responsabilidade da Guarda Municipal, com a Secretaria de Segurança, Ordem Pública, né, de responsabilidade da prefeitura. Esse já não, né? Esse seria a própria empresa com a própria empresa responsável, que é a Castelo Branco, quanto a Comec, né? Já há um tempo atrás nós tínhamos estudado em algumas reuniões, tanto na Comec, Anderson, e na empresa Castelo Branco, eles tinham essa ideia, mas a gente viu que não era só uma ideia. E até acompanhamos lá que é um gasto milionário para fazer isso. Então, a nossa iniciativa é de fazer essa política pública e fazer a solicitação em vista do que aconteceu com um amigo nosso, motorista de ônibus lá, assassinado daquele jeito que foi, e até não foi no nosso município, né? Foi no município vizinho.
Então, nós temos que procurar de fazer essa política inovadora com um projeto de monitoramento de câmeras para dar segurança tanto para funcionários quanto usuários do transporte público, principalmente. Boa noite a todos. Obrigado, Anderson, pelo convite de subscrever o projeto. Obrigado, Cleverson, né, pela contribuição que deu. E só deixar um pouco claro a minha posição a respeito desse projeto. A gente sabe que ele não resolve o problema, mas ele ajuda. De um certo sentido, eu sempre digo que a intervenção do Estado nunca é positiva. Obrigar uma empresa a colocar câmeras de segurança no ônibus, ela não deveria ser atribuição nossa. Só que por que eu concordo com esse projeto e aceitei o convite de subscrevê-lo? Pelo simples motivo que a empresa que presta o serviço de ônibus é uma única, ela é monopolizada, é um serviço monopolizado. Se tivesse uma linha onde um ônibus não é monitorado por câmeras e o outro e eu pudesse escolher, aí ficaria a cargo de cada empresa colocar a câmera ou não. Hoje, as câmeras de segurança elas não resolvem o problema, mas elas são um conforto a mais, né? No caso de um crime vir ser investigado, alguma coisa nesse sentido, e inibe o comportamento de criminosos dentro do ônibus. Esperamos que assim seja. Eu não acho que esse seja o caminho definitivo, mas é um caminho para minimizar os problemas da falta de segurança no transporte coletivo. Encerrada a discussão, votação. Projeto de lei número 8/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Primeira apreciação da emenda aditiva ao projeto de lei número 1/2018, ao substitutivo geral do projeto de lei 21/2018 do Poder Legislativo que tramita nesta Casa de Leis. Súmula. Renumera o parágrafo único do artigo 1º e adiciona o artigo 2º, parágrafo 2º, no mesmo dispositivo do substitutivo geral, apresentando em relação à propositura inicial, que dispõe sobre a criação do Programa de Educação Específica de Prevenção ao Fumo, Álcool e outras drogas a ser executado em todas as escolas da rede municipal de ensino. Então, leia-se lá. Renumere o parágrafo único do artigo 1º do substitutivo geral, apresentado em relação à propositura inicial, acrescentando no mesmo artigo o parágrafo 2º com a seguinte redação. Leia-se. O programa poderá ser estendido às escolas particulares e da rede estadual de ensino situadas no município de Campina Grande do Sul, desde que haja disponibilidade para a execução do projeto e requerimento formal da instituição interessada, que deverá ser dirigido à coordenação do programa. Justificativa. Os objetivos perseguidos pela criação do programa de que trata a propositura são extremamente importantes nos dias atuais e, por certo, trarão benefícios que merecem ser levados aos alunos das escolas particulares ou da rede estadual situadas no município. Não se trata de obrigação a ser imposta às referidas instituições, pois a participação no programa dependerá de disponibilidade e requerimento das escolas interessadas. Campina Grande do Sul, 30 de maio de 2018, Anderson de Jesus Cardoso e Vinícius dos Santos Ferreira. O projeto de lei inicial é de autoria dos vereadores Felipe Veiga e Geraldo de Souza. Está em análise a emenda. Novamente, senhor presidente, todos que nos ouvem. A ideia é complementar um projeto que eu acho de suma importância, que é a discussão do uso de drogas e seus malefícios na escola. E quando a gente acompanhou ao final de 2016, né, Felipe, esse projeto, e agora remodelado com a ajuda do Felipe, do Geraldo, o qual a gente parabeniza pela essa atuação,
a gente verificou que a abrangência continuava sendo as escolas municipais. E a gente já, numa conversa lá atrás, já tinha um entendimento que as escolas estaduais deveriam ser contempladas com esse projeto importante. Então, agora abre-se a situação de estar colocando a possibilidade, frente às direções das escolas estaduais quererem, via ofício, de estar sendo recolocado nesse projeto. A gente agradece aí a paciência com essa emenda e agradece, de certa forma, também a vocês estarem olhando para esse setor que está crescente, sabe, Felipe e Geraldo? A gente que está na escola estadual lá, hoje uma das grandes dificuldades, principalmente do noturno, é o quanto que está se alastrando o uso desenfreado com as drogas, sabe? A gente tem, se a gente não criar uma dinâmica, uma política pública eficiente de controle e de tratamento das pessoas que estão envolvidas, assim, a gente vai ter sérios problemas daqui a mais uns anos. Já estamos com problema. Dar aula no período noturno, no ensino médio, onde que um percentual considerável se utiliza do uso de drogas, seja elas proibidas ou seja elas lícitas, entendeu? Está ficando bem difícil. Está ficando assim um ponto assim que estarrecedor. Se não tiver um trabalho da questão pública mesmo inserida, a gente vai ter dificuldade de continuar com o período noturno dando aula. Então, obrigado mais uma vez pela participação na emenda e acho louvável da parte de vocês esse projeto. Já falando sobre a emenda e sobre o projeto que vai ser aprovado agora, vai ser votado agora, Felipe e Geraldo, eu parabenizo pela iniciativa de ser feito esse projeto, já lembrando também que nessa casa, ano passado, fizemos, acho que eu junto com o presidente Serginho, sobre o programa do ProERD, que nós tínhamos no município, que é muito bom, e que por um tempo atrás para cá não foi feito mais, né? É um projeto que anda junto, né, Felipe? Então, eu destaco a importância disso em questão das drogas, porque o que é feito, né, que políticas públicas nós temos no município para fazer esse combate? Quanto mais ferramentas nós tivermos nos colégios, Anderson, principalmente você e o Felipe, que são professores, estão na sala de aula e vê as dificuldades, né, e não só na sala de aula, nós que somos envolvidos no esporte, a gente vê isso, vereador Vaquinha, constantemente, essa questão do uso das drogas. Então, a gente vê que é uma ferramenta e mais um projeto de lei. Eu parabenizo vocês dois pela importância desse projeto, pelo tamanho que esse projeto representa para nós no município, e a questão das drogas. Porque nós que vemos diretos dos jovens, a gente fica triste de ver a nossa realidade e o que tem acontecido no município. Então, em votação a emenda. Emenda aditiva 1/2018 aprovada. Em discussão o projeto 21/2018. Votação. Sérgio. Em discussão? Só algumas considerações a respeito. Primeiro, agradecer o Anderson e o Vinícius, né, pela contribuição na emenda e dizer que eu só estou para ajudar o Geraldo nesse projeto, que o projeto é dele, né? Já tinha proposto em 2016, o projeto daí foi vetado no ano de 2017 e aí votei junto com o Geraldo contra o veto e ele me convidou para a gente aprimorar um pouco algumas coisas no projeto. Então, Geraldo, sinta-se orgulhoso que o projeto é teu e fico feliz de poder ter ajudado na contribuição. Eu acho importante a gente destacar algumas coisas, porque às vezes parece que o médico vai sair do posto de saúde e se tem aquela ideia de que ele lá no posto de saúde vai atender melhor a população, porque ele precisa. Mas a gente também tem que pensar na saúde preventiva, né, doutor? E em 2016, a ONU, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ela colocou um relatório, o Relatório Mundial sobre Drogas, onde ela coloca que 5% da população adulta, ou seja, 250 milhões de pessoas no mundo, usam algum tipo de drogas e tem algum problema.
E esse número ele não aumentou durante muito tempo. Mas o que aumentou nos últimos tempos foram os problemas decorrentes ao uso de droga, que foi desproporcional à quantidade de pessoas que vinham usando. E aí, o que a organização, o que a ONU alerta é para as consequências para a saúde do uso de droga. E eu me interessei muito pelo projeto, Geraldo, justamente por conta disso. O projeto ele não é um projeto proibitivo, ele é um projeto educativo, né? Ele vem informar os adolescentes que estão naquela ocasião de desenvolvimento da sua personalidade. Eu vou aproveitar a presença do doutor e usar um pouco de neurociência, né? A gente tem os adolescentes, o maior índice de morte entre adolescentes hoje estão relacionados a acidentes de carro. E isso é por uma questão de desenvolvimento neural. A gente tem o sistema límbico e o córtex pré-frontal, né? O córtex e o sistema límbico eles têm um desenvolvimento diferente. E o sistema límbico é aquele que diz que se você fizer aquilo, ele faz você pensar, mas se eu fizer isso, pode dar errado alguma coisa nesse sentido, né? O córtex pré-frontal faz isso. E o sistema límbico ele desenvolve antes e é aquele sistema que incentiva o jovem a fazer alguma coisa. E nesse período, justamente da adolescência, é quando o jovem se envolve com questões mais preocupantes, como é o caso das drogas, né? E nós temos um dado que 1 a cada 20 pessoas fez, em 2014, o uso de drogas. Isso perfazem aí esses 250 milhões, e 29 milhões apresentaram algum tipo de transtorno por conta desse uso. E destes, 12 milhões acabaram se infectando com HIV por conta do uso das drogas. Nós tivemos, nesses anos, 207 mil mortes, 1/3 por overdose. E o consumo da heroína aumentou, e é a droga que tem maior responsabilidade por problemas de saúde e morte. A maconha, hoje, ela é a mais usada, mas por uma questão de uma mudança de convenções sociais, né? Hoje, não. Hoje a gente tem até os movimentos legalistas, né? E o que mais preocupa é que só 1 em cada 6 pessoas que têm problemas com drogas conseguem auxílio, né? Conseguem tratamento. E nós temos, eu vou trazer dados agora para o Brasil, que justificam, Geraldo, que eu já havia dito antes, lá em 2017. Né? Em uma década, o Brasil gastou quase 10 bilhões de reais no tratamento de pessoas que já apresentam problemas de consumo de drogas. Entre 2005 e 2015, mais de 600 mil internações foram feitas pelo SUS, né, com pessoas com problemas de drogas. E se você colocar um gasto por pessoa, foi de aproximadamente 12,8 mil reais por pessoa. E esse valor é maior, porque não está contabilizado aqui os efeitos secundários da droga, né? Por exemplo, aqueles que têm problemas com drogas, mas acabaram infectados por HIV. Então, você não coloca nesse valor aqui, né? Já é um outro tratamento. A Carol, ligado ao INSS, os pedidos dos últimos 8 anos triplicaram, né? Pode falar. Obrigada. Então, até esse respeito, como o dependente químico ele acaba deixando toda a sua vida particular em segundo plano, porque a referência dele é a busca da droga, né, até pela questão química da coisa, são pessoas que não estão asseguradas pela Previdência Social porque pararam de contribuir, porque, inclusive, muitas vezes deixam de estar ingressada no mercado de trabalho e, consequentemente, deixam de contribuir. Essa falta de proteção social acarreta ainda mais esses dados que você está levantando, Felipe, porque como é que vai custear uma pessoa que, na questão da dependência, está incapacitado para qualquer atividade laborativa e, por consequência, não tem a sua subsistência garantida por nenhum meio social, né, por nenhum meio de proteção social. Então, essa questão do projeto do Geraldo, parabenizo todos os envolvidos, parabenizo o Geraldo pela questão, porque, de fato,
trabalhar a consciência na infância e na adolescência de que isso não é bom, inclusive na questão social, inclusive, é muito importante. E tem a questão, principalmente, da questão dos dependentes químicos, né, hoje em dia, não tem a ajuda da família, porque tem o preconceito social de que essa pessoa é um vagabundo, né, N fatores dessa natureza, que até a própria família abandona. Então, se tornando uma pessoa totalmente à mercê da sorte, porque não existe proteção social, porque não está assegurado, não tem a proteção da família, e, mais ainda, a importância do projeto para a gente assegurar essa proteção, nem que seja através do ente federativo município. Né? Obrigada. Então, só para finalizar, Geraldo, parabéns. Eu acho que isso vai de encontro com o que não só o município, mas a humanidade, de um modo geral, precisa hoje, né? Se preocupar com prevenção e não só o tratamento do problema. Isso economiza dinheiro e eu acho que, para o município, vai ser extremamente importante nós termos esses projetos nas escolas, tanto municipais, e agora com a contribuição do Anderson nas escolas estaduais, e por que não pensar também em trabalhar com os menores, que é o pessoal do ICMEIs, né? E talvez com os pais, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que isso é tudo possível de se trabalhar junto com o Executivo. Então, muito obrigado, Geraldo, pelo convite, e me senti muito feliz em poder ajudar. Discussão ainda, presidente. Então, aí parabenizar o Anderson por lembrar aí de incluir as escolas estaduais, as particulares aí para incluir no projeto. Porque esse projeto acho que vem de encontro, aí o Felipe aqui falando das estatísticas aqui, dos custos com tratamento. Então, eu acho que conseguindo aí, que consiga aí com as palestras, esses incentivos aí as pessoas para não usar álcool, droga e fumo aí conseguindo aí libertar 10% já é uma grande valia. Aí para o povo que dá um custo muito grande e os mal, né, que causam o álcool, droga e fumo aí. Então, aí parabéns a todos, o Felipe por ter me ajudado muito aí no projeto. Aí, como é um professor, então ele tem o conhecimento, então me ajudou muito. Então, obrigado, Felipe, e parabéns aí ao Anderson, Vinícius, por incluir as escolas estaduais. Votação. Projeto de Lei 21/2018, aprovado após primeira discussão e votação. Em segunda apreciação, projeto de lei de autoria do vereador Anderson de Jesus Cardoso e Vinícius dos Santos Ferreira. Dispõe sobre a dispensa do pagamento do serviço funerário municipal aos usuários que autorizem a doação de órgãos do familiar falecido e da outras providências. Então, esse projeto de lei já tramitou por algum tempo aqui nesta casa e está em segunda apreciação. Para falar sobre o tema, nós temos aqui convidado nessa noite o Dr. João Eduardo Nicoluzzi, responsável pela área de transplante do Hospital Angelina Caron. Então, convido o senhor a fazer o uso da palavra. Sim, senhor. Alguém prepara um microfone ali para o doutor, por favor? Quer fazer algum comentário antes? Bom, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui representando o Caron e pela gentileza do vereador Vinícius de convidar a gente para falar desse assunto. Então, assim, eu acho que é um assunto bastante pertinente. Tem se falado bastante dessa questão agora das familiares que, enfim, forem doadores. O paciente que for doador realmente fica isento dessa taxa. Eu acho que é um incentivo bem importante. Só para expor para vocês a nossa realidade que a gente vive, não só no Hospital Caron, mas uma ideia global da situação. O Paraná, com todos os esforços, saiu nos últimos 4 anos de 17º estado de doação para o primeiro. Hoje o Paraná está com uma taxa de doação de 44 doadores por milhão de habitantes. Isso é mais do que o maior índice mundial, que é de 40. Então, assim, parece que o problema está resolvido, então. Engano. O que a gente vê é sempre muito mais pessoas na fila precisando do que doações, mesmo num estado que tem a maior doação do mundo.
no mundo, aqui no Paraná. Então, o problema está muito longe de ser resolvido, muito longe. Então, acho assim que tudo que puder ser feito tem que ser feito. Existe ainda uma mortalidade em fila de espera, depende do órgão, vamos falar em fígado, por exemplo, na casa de 30%, ou seja, 30% das pessoas cirróticas em fila de espera morrem antes de serem transplantadas. Antes de serem transplantadas. Pacientes renais têm o auxílio da diálise, mas não significa que não morrem. Paciente em diálise, sendo diabético, a mortalidade deles é de 80% na diálise em período de 10 anos. O paciente transplantado diabético, 80% de sobrevida em 10 anos. Então, mostrando a importância desse assunto, o quanto é pertinente. Então, 44 é um número espetacular, acho que a Secretaria Estadual está de parabéns, mas a gente que vive a situação diária de vários pacientes e familiares que precisam e ter uma mortalidade a curto prazo muito grande, qualquer medida, por menor que possa parecer, que possa aumentar ainda mais esse volume, é muito importante. Eu acho que no nosso meio, você isentar a família do doador dessas taxas pode sim ajudar muito. Eu acho que, se não me engano, eu li no jornal esses dias que Curitiba fez alguma coisa parecida. E, coincidentemente, na sequência, o Vinícius me chamou para vir aqui, por esse assunto também. Eu falei, com o maior prazer. É só dizer a hora e o local que estarei lá. E estou aqui de voluntário e com o maior prazer. E qualquer outro assunto pertinente à parte de transplante, sempre estarei. Eu acho que eu estou disponível também a qualquer pergunta ou questionamentos, mas, sem dúvida alguma, a gente que está ali, nós já tivemos a experiência de mais de 1.500 transplantes no Hospital Caron e temos muito mais ainda por fazer. Só que a gente depende da doação para que isso aconteça. Boa noite a todos que nos assistem e que estão aqui presentes. Eu quero agradecer ao Dr. João Eduardo, do Hospital Jean Caron, que é responsável pelo setor de transplantes de órgãos, e destacando, doutor, que o Hospital Caron é referência no estado e a nível de Brasil, nessa questão, e eu parabenizo ao Hospital Jean Caron, na pessoa do Bernardo, com quem eu conversei, e principalmente ao doutor, que eu falei, se não tiver o doutor, eu vou mandar alguém. Ele falou, não, com certeza, se eu falar isso para o doutor, ele vai brigar comigo, porque ele vai querer ir. Ele veste muito a camisa nessa bandeira. E é um projeto, doutor, que eu comecei no mês de outubro do ano passado a desenvolver, porque eu vi que no nosso município a gente não tem um projeto, não tem uma política pública para nada nesse assunto. Temos ali sobre a questão da doação de sangue, muito importante também, claro. E sobre os órgãos, não. Eu falei, espera que está na hora da gente desenvolver algum projeto, que eu sei que, eu não falo que vai onerar para o município, mas a contrapartida disso é algo muito maior do que a gente, Sim. E aqui no próprio município a gente vê, doutor, já tivemos famílias aí que precisaram estar do órgão e não conseguiram, sabe? Eu não vou citar nomes aqui, não precisa, mas já de várias pessoas, até por coincidência, amigos nossos, que precisaram do órgão e não conseguiram para seus filhos. Sim. Aí que deu a iniciativa de fazer um projeto de lei. E nos estudos, a gente vai se aprofundando mais, eu vi que uma pessoa, um doador, ele pode salvar 20. É isso? Uma média de 20 pessoas. Sim. Então, aí dá para a gente imaginar o tamanho da dimensão, o que é essa ação humanitária, solidária, de fazer a doação de órgãos, E esse projeto ele tem por objetivo fazer o incentivo da prática da boa ação, eu mesmo, eu sou um que já falei para minha família, amanhã vou morrer, o que tiver de bom dos meus órgãos aí pode levar embora, pode aproveitar, porque eu com certeza quero estar contribuindo e vendo outras famílias. E lembrando que na sessão passada aqui, que foi a primeira votação, nós temos nosso amigo Juliano, que é aqui da Secretaria de Esportes. A avó dele conseguiu um transplante de rim, Anderson. Isso, E, que nem ele falou, nós pudemos aproveitar nossa avó por mais 10 anos. Chegou uma hora que não tinha. Aí ele me explanou depois que a gente fez a votação, no final da sessão. Então, foi um exemplo muito grande. Pena, ele sempre está acompanhando, hoje não está aqui. Então, a gente é uma pessoa, uma família que a gente conhece bem e vivenciado isso aí, E também, assim, lembrando que aqui no município é o primeiro projeto, doutor. Claro que vai surgir mais, Eu sempre venho
né, com demais vereadores aqui, numa política inovadora de vir buscar coisas novas para o município. Nós temos a lei, doutor, aqui no município, o decreto 131 de 2011, né, e eu agradeço a doutora Franciele Trevisan, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social. Eles estão até readequando esse decreto 131, que institui o auxílio funeral social. É um outro decreto, é um outro projeto, mas, de qualquer forma, pude amarrar, de qualquer forma, esse nosso projeto, de doar o órgão, a família autorizando, vai ganhar esse auxílio. Claro, a pessoa, se quiser algo, oferecer mais, né, a gente entende que, na hora, é uma situação bem difícil, na hora que uma família entra num óbito, eles quiserem um serviço melhorado, mais oneroso, mais caro, ele pode pagar a diferença. Sim, claro. Mas ele vai ter essa contrapartida da prefeitura, que é um projeto excelente. E eu acho que de todos os projetos que eu estou elaborando, que eu fiz e estou fazendo, é um dos principais que eu estou fazendo, é esse daqui. E depois, convidando o vereador Anderson para vir somar nesse projeto, ele pensou a outra metade do projeto que eu não pensava. Então, a gente junta as ideias aqui e tudo funciona, né? E eu quero também agradecer a doutora Michele aqui da Câmara, que foi nosso jurídico, junto com o doutor Michael, onde os dois vieram somar. Por isso, fizemos no mês 10 do ano passado, e agora que está vindo para a tramitação da votação da Câmara. A gente viu que o início era um projeto simples, mas não era. Foi bem complicado até a gente fazer a parte jurídica, de formular esse projeto, para que a gente não evite problemas na frente também, claro, em questão da gente deixar muita responsabilidade ali do prefeito, né? Sim. Mais uma vez, eu agradeço as comissões que deram os pareceres favoráveis e a todos os vereadores pela votação pela primeira votação e agora da segunda. Eu acho que o doutor já falou ali, se algum vereador quiser tirar alguma dúvida sobre isso, né? Sobre esse assunto. Eu queria fazer uso da palavra para agradecer também a vinda do Dr. João aqui. Satisfação. Ela veio a brilhantar essa discussão. Eu agradeço também ao vereador Vinícius, que me convidou para assinar junto com ele esse projeto. E a ideia, Dr. João, era realmente criar esse ponto de discussão no nosso município, aonde que a gente pode estar contribuindo meramente só na discussão. Sim. O incentivo monetário, ele ajuda, mas eu acho que não é tão grande quanto a sua vinda aqui, a explanação que você deu, quanto a questão de números. Quando o Vinícius me chamou, um dado que também me chamou muita atenção, foi o qual, mesmo aqueles que se mostram doadores de órgão, seus familiares, após a sua morte, ainda 40% desses ainda se negam a doar. Sim. É absurdo, assim, a gente ter esse entendimento. Então, eu Anderson, quero doar, mas o meu familiar diz que não é para doar. Sim. Então, assim, essa discussão, esses dados que o doutor trouxe, todo esse incentivo, por mais pequeno que for, fomentando essa discussão, está levando a repensar ainda mais a questão da doação de órgãos. Sem dúvida. Eu num dia de futebol, assim, né, engraçado, assim, antes do futebol, me reuni com vários jogadores, assim, onde que me questionaram: Anderson, e esse projeto de doação de órgãos teu e do Vinícius, né? Aí começaram a questionar: eu sou a favor, outros colocaram: não, eu sou contra, outros colocaram as razões, outros colocaram as razões porque eram a favor. E eu falei assim: gente, tá vendo que parte fenomenal? O projeto veio para criar a discussão. Sim, favorável ou contra, houve a discussão e a reflexão de como a gente pode avançar na questão de doação de órgãos, ou por esse projeto, ou por outras campanhas que podem vir. Então, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos aqui que tiveram a paciência nas comissões de aguentar os nossos debates, as nossas, né, pontos de vista, né? E agradeço mesmo, mais uma vez, ao Vinícius por ter me chamado para assinar esse projeto junto. Doutor, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui e parabéns para os colegas pelo projeto. É, de fato, um projeto muito relevante. Antigamente, na carteira de identidade, a pessoa podia declarar ser doador ou não, né? Sim. E parece que isso foi derrubado. Foi.
qual que é a maneira legal hoje que uma pessoa pode, além de uma mera declaração para os seus familiares, de dizer que quer ser doador, né? E que não tenha como algum familiar, no momento da sua morte, impedir isso? Existe alguma forma legal? Normalmente só se ele fizer registro em cartório disso, dessa vontade, se ele achar que possa eventualmente ser impedido por algum familiar. A questão, só para fazer uma questão sobre a época da carteira, ela inibiu muito a doação. Ah, é? Na verdade, seria assim, tipo de certa forma, uma segurança legal, porque já estaria registrado, então não teria muito problemas familiares. Isso aconteceu o reverso, na verdade. Ah, é? Muitas pessoas, na verdade, assim, já colocavam um não naquele momento, porque achavam que isso poderia, enfim, aumentar a chance deles não serem atendidos adequadamente, alguma coisa, se tivesse um acidente, algum problema. Fosse acelerado o processo de doação, por exemplo. Então, não foi positivo? Não. Foi uma ideia muito boa, mas mal interpretada. Exato. Aí ela foi abolida e, hoje em dia, é mais assim, uma abordagem de familiar, o paciente que já deixa previamente avisado, oralmente, de forma escrita, que ele quer de sua vontade, né? Sim. Mas interessante. Esse do registro em cartório também é uma boa, né? Uma boa opção. Sim, sem dúvida. Deixar isso, às vezes, com o advogado da família, se morrer, vai o advogado lá dizer, ele era doador, a garantia da doação. Como o vereador comentou, assim, a gente ainda tem um índice de recusas próximo a 60%. É muito alto, É muito alto ainda, né? Sabendo que o doador pode ajudar até 20 pessoas, é bastante, né? Tem muito trabalho a ser feito. Então, qualquer coisinha ajuda. Muito obrigada pela sua explicação. Agradeço. E até declaro aqui, quero que conste ata que sou doadora, minha família também já sabe, mas que fique aqui registrado. Muito obrigada. Obrigado, foi uma satisfação imensa e situações futuras totalmente à disposição. Muito obrigado. Boa noite. Mais alguma consideração? Eu que agradeço, doutor, pela disponibilidade de vir aqui. A gente sabe os dias rotineiros de vocês lá corrido no hospital, né? E eu que agradeço tua boa vontade e tua boa ação, e já parabenizo também pelo seu trabalho que está sendo feito lá no Hospital Angelina Caron, porque senão nós não teríamos um hospital referência de transplante de órgãos igual ao hospital, porque você é o responsável. Perfeito. Obrigado, doutor, pela explanação. Obrigado pela presença também. Está convidado para outras sessões, que não esteja o tema saúde em foco também. Sua presença muito valoriza aqui o nosso espaço. Tá? Então, encerrada a discussão, votação. Projeto de Lei 34/2018, aprovado após segunda discussão e votação. Projeto de Lei 36/2018, está em segunda apreciação. Dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos no âmbito do município de Campina Grande do Sul para os eleitores convocados ou voluntários e nomeados que tenham prestado serviço eleitoral. O projeto de lei está em segunda discussão. Votação. Projeto de Lei 36/2018, aprovado após segunda discussão e votação. Segunda apreciação, projeto de Lei 39/2018 do Poder Executivo, institui o tributo de contribuição de melhorias decorrente das obras públicas que especifica e dá outras providências. Projeto de Lei regulamenta a cobrança da contribuição de melhoria para as ruas, para a rua do bairro Jardim Senhora das Graças, Rua Constantino Ferrarini, no trecho compreendido entre a Avenida Anibale Ferrarini e Rua Amâncio Antônio Ferrarini. O projeto de lei está em segunda discussão. Votação. Projeto de Lei 39/2018, aprovado após segunda discussão e votação. Projeto de Lei 40/2018, autoria do Poder Executivo, institui o tributo de contribuição de melhoria decorrente de obras públicas que especifique da outras providências. O projeto regulamenta a contribuição de melhoria para a Rua Atanasíldo Correia, nos trechos entre a Avenida Anibale Ferrarini e Valdir Marles Bastos, no bairro Senhora das Graças. Contempla Rua Juarez Bernardi, entre a Rua Sebastião Leandro Rocha e Abdon Rosa, no bairro Eugênia Maria. Contempla Rua Bortolo Trevisan, entre Rua Henrique Florentin Appel e Rua Newton Luiz Bernardi, no bairro Moradias Timbu. Contempla a Rua Ernesto Ferreira, entre a Rua Celestino Ferrarini até o seu final. Contempla
Rua Camilo Steinfeld, entre a Rua João Mange e Rua Darvil José Caron. Rua Ubaldino Gonçalves dos Santos, entre a Rua João Mange e Rua Darvil José Caron. Contempla também Rua Stanislau Zielonka, entre a Rua João Mange e Rua Darvil José Caron. Essas três, então, no bairro Santa Rosa. Também contempla lá no bairro Santa Rita, a Rua 7 de Setembro, entre a Rua Manuel Cailete de Souza e Rua Aurélio Simeone. Também Rua Aurélio Simeone, entre as ruas 7 de Setembro e Rua Antônio Esperanceta. Também Rua Antônio Esperanceta, entre a Manuel Cailete de Souza e Rua Aurélio Simeone. O projeto de lei está em segunda discussão. Votação. Projeto de lei 40/2018 do Poder Executivo, aprovado após segunda discussão e votação. Na pauta de hoje temos apenas um requerimento, que é um requerimento de informação, é de autoria do vereador Anderson de Jesus Cardoso, minha autoria e também do vereador Vinícius dos Santos Ferreira, solicitando ao Poder Executivo informações quanto à obra de reforma e ampliação do terminal de ônibus do Jardim Paulista. Requerimento está em discussão. Nós colocamos esse requerimento semana passada, presidente. Sim. Para fazer, vamos falar assim, a formalidade das informações que nós já temos, né? E eu vi que, acho que hoje mesmo, né, ou sexta-feira, alguma coisa assim, chegou uma resposta de um ofício do senhor presidente. Né? Fez um ofício de informação para ao prefeito, à prefeitura e aos responsáveis da secretaria, e até veio a resposta aqui que o engenheiro Haroldo, foi uma das pessoas que eu tive contato por telefone, que é responsável pela obra. Por que responsável pela obra? Ele trabalha lá, a Comec, eles são responsáveis pela obra e não o município, né, presidente? Uhum. Então, a gente tem que cobrar eles. E eles nos informaram aqui que a confecção do pré-moldados encontra-se em andamento e que, no prazo de 20 dias, a obra retornará para seu término. Isso aqui, uma resposta do dia 8/6. Então, isso, informal, nós já tínhamos essa informação, presidente. E outro dia, conversando aqui com o vereador antes, a gente resolveu fazer, e com o presidente junto, o requerimento de informação, o qual a prefeitura tem que dar a resposta, né, num prazo aí de 15 dias, revogado mais 15. E é para dar também uma resposta para a população que lá acompanha. Eles viram que no início da obra, matéria minha, do Anderson, do vereador Serginho, que a gente teve no dia da assinatura do convênio autorizando a reforma. E lá, desde aquele momento, quando começaram a mexer na primeira pedra lá do paralelepípedo, nós estivemos acompanhando e vistoriando, e como a gente tem já de praxe aqui, fiscalizando essas obras. E já uma semana no que parou a obra, já fui questionado, e como também estava lá olhando diretamente, vi que se parou. Não achei nenhum responsável, não consegui falar com ninguém. Na outra semana, falei com o responsável da empreiteira. Aí que veio a informação de que tinha uma questão jurídica para liberação de um aditivo, né, ao qual já foi liberado, o prefeito correu atrás lá junto com o Levi Camargo, foi liberado, mas aí já veio uma questão que já estava indagando a gente, presidente. Como que vai se fazer uma forma antiga, né, para manter aqueles pés direito do que é feito, para continuar a obra, para puxar o telhado para cá. Então, foi mesmo a resposta que o pessoal da empreiteira me passou, que eles estavam nesse problema, que já estavam resolvendo. Então, para algumas pessoas que já me questionaram, eu também já pedi um pouco de paciência, para que, na elaboração e na instalação desses pés direitos com o telhado, a obra vai poder andar no que está parado, presidente. Vai ser feito. Claro, nós também temos, não sei se os vereadores têm conhecimento ou não, e nós estamos questionando, o vereador Geraldo também questionou quanto à acessibilidade. Nós vimos ali que aquela entrada do lado, na lombada elevada, ficou meio metro, uma pessoa espremidinha ali vai passar entre a parede e o ônibus, mas um cadeirante, uma família vai passar como ali? Então, eu acho que teve um erro, vamos falar assim, humano, técnico, isso é normal. Então, acho que foi até para melhor, Geraldo, porque agora a entrada vai ficar na frente, com um espaço bem maior, onde as pessoas vão adentrar, onde seria a bilheteria. Então, até por questão de chuva, tudo vai ser melhor. Outra coisa que nós fomos questionados é a questão de acessibilidade. Se vocês forem lá olhar a obra do
dos banheiros. Vamos falar dos banheiros de acessibilidade, vereador Geraldo. Me questionaram das portas lá que não vai passar o cadeirante lá dentro, ele é acessível. Tudo bem, mas os banheiros novos que estão sendo feitos é bem amplo. Ali a acessibilidade é 100%. Naquela questão desse banheiro antigo, se for mexer naquela porta, vai quebrar meia construção. Vocês viram que naquele canto ali, Geraldo, não tem como mexer mesmo. Mas eu também acho que foi mal planejado, mas, graças a Deus, nós temos essa outra segunda opção, que será os banheiros novos, né, para a obra de ampliação ali. Então, o povo, é bom a gente dar essa explanada, essa informação, que a gente está atento no que está acontecendo. Agora, para formalizar, a gente fez esse requerimento. Eu acho que eu ia pedir para retirar, não vamos, Serginho, vamos manter. Vamos manter, porque eu estou achando que possa vir alguma coisa andando a mais sobre a obra lá, para acoplar mais do que no ofício de informação. Perfeito. É um assunto extremamente relevante. Claro que não vamos resolver com requerimento de informação nem com ofício, né? Mas a população a qual representamos pede uma resposta, e só a resposta formal, muitas vezes, ela não é válida. Então, você veja que no dia 8 informaram que seria mais 20 dias. Então, você começa a contar os prazos, né? Vamos apresentar o requerimento, então não pode vir nada diferente do que os 20 dias, né? Descontando os dias que já se passam. Então, o requerimento está em votação. Requerimento aprovado. Obrigado, senhores. Então, eram essas matérias dessa noite. Passamos à última parte da sessão, que são as explicações pessoais. Quero pedir aos assessores registrarem a presença lá na recepção. E, com a palavra, o vereador Cleverson Dalprá. Boa noite a todos. Agradecer a presença da Luciana, aí, minha assessora. Agradecer o convite e parabenizar a Feira do Conhecimento, Colégio Escola Municipal Augusto Stabem. Acho que o nobre vereador Vinícius também esteve lá. Não sei se outros vereadores estiveram ou não. Mas bacana, assim, traz saudades da gente quando estudava e fazia os trabalhinhos ali, ver crianças do 2º, 3º ano, coisa bonita. Agradecer também e parabenizar o Colégio Campos Sales aí do convite. Estava muito bonita a festa. E não deixar de fazer um pedidinho para o prefeito, e depois eu vou agradecer. A rua Ernesto Cortelete Belli, Jardim da Campina, e 2 crianças atropeladas em uma semana. Daí o pessoal ocupa até, cadê os vereadores, o prefeito? Eu também faço a pergunta, onde está a mãe das crianças? 8, 9 horas da noite, onde está o pai e a mãe dessas crianças andando na rua aí? Deixar uma criança aí sozinha na mercearia? O vereador, o prefeito, talvez tenha culpa porque não ter a lombada, mas nós não somos nós que estamos dirigindo um carro lá em alta velocidade. E se tem o pai e a mãe, o que uma criança de 5 anos está fazendo à noite na rua? Então, vamos solicitar também que o Conselho Tutelar e a Guarda Municipal faça acompanhamento. Se o poder público está errado de não ter feito a lombada, eu já fiz o pedido, com certeza outros vereadores já fizeram, não só aqui, só lá, mas também tem a culpa dos pais. É fácil vir numa rede social, falar aí por aí, o que os vereadores, o prefeito está fazendo? Mas eu também faço a mesma pergunta, onde estava a mãe dessa criança, o pai, e deixar a criança de 5 anos ser atropelada 8, 9 horas da noite, andando sozinho na rua. Então, graças a Deus, como diz, não deu morte, teve ferimentos graves, sim, mas a gente tem que ter um pouco de consciência das coisas. Também agradecer, fiz um requerimento 388/2017, dia 30 de outubro de 2017. Solicitei asfalto na Vila Paulina, e na barragem, na parte de baixo da barragem ali. Na parte de cima foi feito, mas não fui eu que fiz o requerimento. Então, foi atendido, ficou bom, os moradores agradeceram, um problema antigo de anos que vinha ali, muitas declividades ali, a água acaba levando a estrada pelo meio ali. Pode fazer valeta, tudo, e agora com asfalto ficou 100% bom, os moradores já estão agradecendo a gente aí. E hoje, para quem não sabe também, o Corpo de Bombeiros de Campina Grande do Sul, o comunitário, tem 3 bombeiros por turno. Só que hoje começou mais 5 bombeiros militares. Então, são 3 bombeiros em um caminhão, mais um caminhão, e uma viatura do SIAT, com 2 socorristas. Em caso de emergência, será acionado o médico. Mas, a princípio, hoje tem ambulância, que antes o que acontecia? Dava um acidente, tinha que acionar a ambulância do município, a ambulância do município não tinha médico, tinha que acionar, o SIAT vinha do Atuba, do Bacaxiri, de Pinhais, o local mais próximo que tivesse uma viatura vinha. E hoje já tem 2 socorristas do SIAT trabalhando a partir de, acho que começou às 0 horas de hoje aí, e mais um caminhão e essa viatura do SIAT.
Então, também tem um requerimento meu, 201/2017, solicitando a possibilidade da implantação do SEAT através do convênio, uma vez que já existe a base dos bombeiros e um hospital de referência no município. Foi dia 29 de maio. Se são méritos do requerimento ou não, são méritos do prefeito e da população que vai ficar agradecida, que só quem sofre, quem trabalha ali, que sabe como que é o negócio. Então, não importa quem é o pai da criança, o importante é que foi feito aí. Então, hoje, méritos ao prefeito, ao secretário de Ordem Pública, que correu atrás também, o Dr. Jefferson, a gente vê que, como diz assim, a nota de uma administração é no final dos 4 anos. Não adianta criticar agora vereador, secretário, prefeito, faz 1 ano e meio que a gente está. Lá, daqui 4 anos, quem for candidato ou não for, a nota da administração, o resultado vai ser lá. Então, acredito que é um grande avanço para o município e, como diz, a gente fica contente por ter sido uma indicação da gente que saiu dessa casa de lei aqui. Assim como eu fiz, os demais vereadores aprovaram, então, mérito de todos nós aí, prefeito, secretário, vereadores, quem ganha é só a população. Seria isso aí, uma boa semana a todos, muito obrigado. Vereador Lucas Senen. Vamos parabenizar o Colégio Estadual Campos Sales, que fez um belo evento, muito legal, uma das maiores festas de Campinas, está sendo registrada aí pelo Colégio Estadual Campos Sales. Também quero parabenizar a Escola Municipal, né, pela Feira do Conhecimento, foi coisa muito legal, quem visitou ficou admirado. E muito pertinente a vinda do Dr. João Eduardo, e tendo em vista o grande número de acidentes que temos nas estradas e pessoas que se acidentam e acabam tendo morte cerebral, 44 pessoas por 1 milhão, né, que são feitos aí os transplantes, realmente é muito pouco, e sendo nós os campeões, né, imagina as localidades onde esse número é menor. Então, acho que até devemos nós, da Câmara, incentivar a nossa saúde a investir um pouco mais na questão dessas campanhas de transplante. E, de repente, a gente combina aí para fazer nas nossas emendas impositivas alguma coisa nesse sentido. E, demais, agradecer aos presentes e os que estão nos assistindo em casa e desejar uma boa semana e que na semana que vem podemos dizer que o Brasil fez uma estreia vitoriosa na Copa da Rússia. Boa noite a todos. Vereadora Ana Carolina. Boa noite a todos aqui presentes e ao público que nos assiste. Antes de mais nada, parabenizar os colegas sobre a questão do projeto que fala do transplante, de fato muito relevante. Gostaria de fazer aqui um requerimento verbal. Falamos tantos aqui nessa casa sobre questão de transporte público. Então, o requerimento é requerendo que o município, ao renovar, a partir do ano que vem, o contrato com a Castelo Branco, né, institua o direito à gratuidade no transporte público coletivo municipal a gestantes vinculados ao programa do Bolsa Família, residentes em Campina Grande do Sul, para a realização de consultas e exames de pré-natal. Então, fica aí o requerimento. Gostaria também de falar sobre a frente parlamentar, que na semana passada até estive com a governadora, eu e o colega Lucas, e estamos só aguardando, então, uma carta de resposta da governadora, no sentido de, ao tê-la em mãos, finalmente fazer o protocolo no Ministério Público Federal da solicitação do retorno do serviço de perícia médica na agência aqui de Campina Grande do Sul, que, inclusive, passou a fazer atendimentos num horário ainda mais restrito, e o meu receio, e até essa força que eu fui levantando para fazer essa frente parlamentar, para fazer o retorno, tenho ouvido muito boato de que a nossa agência tem probabilidade de ser fechada definitivamente ao acesso público e fazendo só atendimento interno, né? Então, seria uma perda muito grande. O companheiro Lucas fala muito da questão, na época da gestão do Luiz, da doação de um terreno nobre, como é ali do lado do teatro, do lado do terminal e tudo, né? Uma região bem localizada aqui do município. Então, de fato, isso contempla uma perda muito significativa para o município, para os munícipes de Campina Grande do Sul e mais 6 municípios, né, que utilizam a nossa agência para fazer esses serviços.
No mais, então, agradecer a presença do doutor, que esteve aqui esclarecendo sobre a questão da doação dos órgãos, e fazer um apelo, né? Vamos publicar alguma coisa, como ele disse aqui, fazer um documento em cartório, deixar esclarecido para a sua família e tudo, que você é um doador, né? Porque, se não doar, é só a terra que há de comer, nada mais de serventear nisso. Então, por que não ajudar um próximo que está aí sofrendo, com condições, né, de poder ter uma vida melhor com a doação de órgãos? Agradecer a todos que nos assistem, ao público aqui presente, todos. A minha antiga assessora, obrigada pela presença aqui, muito bom vê-la. E, no mais, desejar uma boa semana a todos. Até a próxima. Só deixar registrado, hoje, então, estamos no novo horário, e falo aqui a veemência de ser contra esse novo horário, mas tudo bem, estamos aqui participando. Vereador Felipe Veiga. Hoje eu só queria desejar boa noite aos presentes, aos que assistem. As considerações que eu queria fazer a respeito da sessão de hoje eu fiz durante a discussão dos projetos. Então, só reforçar o pedido de boa noite e até semana que vem. Vereador Geraldo de Souza. Só agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite e que Deus abençoe a todos. Vereador Vinícius Ferreira. Aproveitar o gancho aqui do Cleverson. Semana passada também fui questionado sobre isso que aconteceu na Ernesto Cortelete Belli, então um dos moradores ali, e nos solicitaram uma lombada e um buraquinho que está um bom tempo ali, que todo mundo está desviando, dá de frente com outro carro. Falei que já informal nós já tinha feito vários pedidos e vamos reforçar agora em papel aí, porque para a gente tá. Eu não vou já nem mais falar para prevenir um acidente, porque o acidente já aconteceu ali, né? Graças a Deus que não chegou a questão de uma fatalidade maior ali. Não só ali, né, Cleves? Tem vários lugares também que é a mesma coisa. Eu quero, primeiramente, agora em segundo lugar, agradecer a todos os vereadores aqui, tanto pela primeira quanto a segunda votação do projeto 34 dessa casa, de minha autoria com o vereador Anderson Cardoso, que fala sobre a doação de órgãos, sobre a dispensa do pagamento de serviço funerário municipal aos usuários que autoriza a doação de órgãos familiar falecido que residia aqui no município. Muito obrigado a todos pelas comissões, pela paciência também de colocar o projeto e reformular e trabalhar nele. E ao doutor João Eduardo, né, do Hospital Gina Caron, como já parabenizei, de volta, novamente, pelo trabalho que eles fazem ali no Hospital Gina Caron. E, com certeza, vereadores, para chegar nesse primeiro número, vereador Anderson Cardoso, como referência a nível mundial, o Hospital Caron tem essa referência junto, tem esse nome e está nesse número junto para alcançar a primeira colocação em transplante de órgãos. Então, é mais uma ação nossa que, enquanto município, enquanto vereador, quanto a um órgão pequeno que aqui nós somos, só que representamos um município, não só nossos eleitores, a nossa população, em fazer um projeto de doação de órgãos aqui para o município. Também, como já foi falado aqui, eu quero parabenizar o vereador Cleves também, como já disse, esteve lá no Colégio Municipal Augusto Staben. Eu quero parabenizar a diretora Anne, os professores, funcionários e aos estagiários pela Feira do Conhecimento. E, que nem o Cleverson falou, já deu para lembrar muita coisa lá, foi muito legal. Essa vez eu levei o meu filho Davi, que tem quase 5 anos, que ficou com o olho, eu achei até que não ia se comportar, ficou assustado com tanto de coisas que ele viu lá. E, além da feira, de cada sala de aula, Cleverson, que me chamou muita atenção, foi a entrada da feira, com a abertura ali dos teatros, que um falou sobre o trânsito e outro sobre autismo. Né? Teve a musiquinha, teve o teatro que eles fazem lá. Claro. Tinha um bonequinho lá, para dar o nome até, né? O mascote. Daí Isso. até eu pedi para as minhas meninas lá colocar Guto, em homenagem ao Colégio Augusto Staben, né? Eu só não vi o nome lá, mas espero que tenha sido escolhido. Um bonequinho autista lá, né? Sim. Eles estavam
dando o nome. E lembrando também que teve feira de conhecimento em outras escolas, mas a gente está falando dessa aí porque foi o convite que me chegou. Se chegar das outras, com certeza a gente vai. Se der tempo, a gente passa também, né? Com certeza. Esse aí o município inteiro faz. Parabéns a todas as diretoras e professoras que batalham nesse sentido. Eu fui nesse porque também, igual você falou, o convite chegou a mim e eu tinha certeza que lá ia ter o tema reforçado sobre o trânsito de autismo, porque elas sempre estão participando em questão do trânsito, aonde o ano passado também eu estive lá, do projeto junto à Polícia Rodoviária Federal, né, que fazem um grande projeto aí pelo estado do Paraná. Aqui no município, se eu não me engano, é Augusto Stabin e o Colégio José Eurípides, né? Até numa outra conversa que nós tivemos no gabinete, por ocasião, nós estávamos junto com o pessoal responsável, Anderson. O Anderson até deu a ideia de que um colégio também estadual participasse, né? Para acoplar mais ainda. Onde deu uma brecha lá, acho que você, de repente, poderia até falar um pouco mais sobre isso, para também já levar para o estadual, não só para a gente ficar no municipal, que eu também, na minha opinião, esse projeto só para dois colégios municipais é muito pouco. Nós temos quantos CMEs, quantos colégios municipais? Tinha que ser abrangido em todos, né? E a questão do autismo é uma bandeira que eu levo, já coloquei coloquei projeto de lei aqui nessa casa, estou colocando mais, estou fazendo alguns pedidos sobre essa bandeira, e lá pelo Colégio Augusto Stabile eu parabenizo a professora Fabiane Canestrário e os demais que participam lá nos teus projetos de autismo, que é também um assunto bem relevante para o município. Para finalizar, eu quero agradecer o deputado estadual Felipe Francischini e o federal Fernando Francischini. Sexta-feira foi debitado na nossa conta aí do município, da prefeitura, R$300 mil de emenda, em que em fevereiro fiz a solicitação para a saúde. Até eu achei que demorava um pouco mais e sexta-feira se fundamentou essa emenda, a qual a mesma, o ano passado solicitei também, só que foi menos, valor de R$200 mil, que vai contribuir aí com a saúde do nosso município, Secretaria de Saúde. E também a emenda de R$40 mil para aquisição de um veículo para a Guarda Civil Municipal. É um valor razoável, né, mas a gente pode até fazer um aditivo desse valor para estar contemplando a secretaria aí que tanto precisa, que cuida da segurança pública do município com um carro melhor. Também hoje estive lá com eles, já fiz algumas novas solicitações, mas todo mundo tem o conhecimento que, devido ao período eleitoral, não temos mais tempo de agora, o que foi, o que pode vir para o município para somar e vai ficar para o final do ano ou começo do ano. Então, em breve, estarei informando mais notícias de algumas emendas importantes para o município, na questão da saúde e principalmente na nossa PAI. Quero desejar a todos aí uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Perfeito. Os demais vereadores abriram mão da palavra. Obrigado pela compreensão. Temos outros compromissos aí na sequência. Então, saúdo a todos que nos prestigiam ao vivo e pela internet. Saudar o amigo Julian, lá do Rancho dos Tropeiros, pelo rodeio do fim de semana, na cancha ali do centro de eventos. Também saudar os organizadores da festa ali da paróquia Nossa Senhora da Saúde, o qual deram o nome do falecido Padre Wilson ao novo salão, inaugurado nesse domingo. Parabéns àquela comunidade que segue organizada. Parabenizar os vereadores Anderson e o Vinícius pelo projeto da doação de órgãos, bem relevante o tema que vocês levantaram, e também o vereador Geraldo, parabenizar, junto com o vereador Felipe, pelo tema tratado no projeto também, que é o antidrogas. O vereador Geraldo já vem numa batalha com esse projeto, parece que isso vai ser a transformação do mundo, chegou a ser vetado, e agora, aí, com o apoio do Anderson e do Vinícius também, estende para a rede estadual. Também agradeço a todos que, de uma forma unânime, me ajudaram na aprovação do projeto que prevê isenção de taxa de inscrição para aqueles que prestam o serviço eleitoral. Então, já é de direito 2 dias de folga, mas também dentro do âmbito do município, com a aprovação dos senhores, hoje, após publicada a lei, né, que depende do Executivo, também poderão ter direito à isenção de inscrição a concursos públicos. Também registrar que, numa parceria com o deputado federal Bertoldi, consegui indicação para a aquisição de um castramóvel, o qual agora está pendente por parte da Prefeitura complementar as informações
para que a emenda seja paga. Ele fez indicação de 40 equipamentos desse para o Estado e apenas 20 municípios conseguiram receber. Então, está faltando aí a secretaria responsável pelo cadastramento do projeto fazer a complementação caso haja interesse do município. Mas a minha parte como vereador, que era conseguir o benefício, eu fiz. Então, está a critério do Poder Executivo agora finalizar. Eram essas as matérias nessa noite, uma sessão um pouco compacta. Permanecemos aí com projetos nas comissões. Também achei muito bacana o trabalho da comissão aí com relação à revisão do regimento interno, teve uma boa publicidade. Os próprios vereadores puderem ir lá e compartilhar, ajudar, porque é importante a participação da sociedade nesse momento em que passa a política. Perfeito? Quando tiver a programação das audiências públicas, também precisar dos meios de comunicação aí da Câmara, está disponível para divulgação e nós encher a casa aí. Perfeito? Então, a sessão está encerrada, uma boa semana e Deus abençoe a todos.